Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milena, sou do setor jurídico do Greenwork Boulevard Jabaquara e hoje eu estou aqui para te dar 10 dicas, 10 grandes passos para você que quer vender ou alugar a sua propriedade aí em nosso condomínio. Então, antes de realizar essa transação, seja locação ou venda, se atente ao cumprimento desses 10 passos, dessas 10 dicas que falarei nesse vídeo aqui hoje. E se você também não gosta muito de vídeo, prefere a leitura, não tem problema, porque eu preparei uma cartilha escrita de uma forma dinâmica, sem muito juridiquês, para você que prefere a leitura. Então, não vai ter desculpa, hein, para não acompanhar o nosso material que irei enviar para vocês aqui, tanto áudio quanto o e-book, a cartilha para vocês acompanharem também, tá bom? Mas vamos lá. A gente sabe que locar ou vender imóveis em grandes cidades, por vezes, nos dá muita dor de cabeça. Tanto para nós que somos proprietários, tanto para você que é corretor e está intermediando esse negócio jurídico, seja locação ou venda, quanto para você que é síndico e deve garantir ali o bem-estar daquele condomínio, a convivência harmônica dos condôminos, sejam proprietários ou não, ou sejam locatários, né? E por isso eu estou aqui nesse vídeo para te dar 10 dicas, 10 passos para ser seguido, para que esses problemas aí se tornem menos frequentes na prática, no dia a dia do nosso condomínio. Vamos lá, papel e caneta na mão, porque nós vamos para a primeira dica, que é a análise do perfil do locatário ou do comprador. Muitas pessoas, muitos corretores e muitos proprietários ficam só preocupados com as condições financeiras desse locatário, desse comprador, e não analisa a questão subjetiva dessa pessoa. Então, é muito importante aqui que a gente dê um Google sobre essa pessoa, que a gente pesquise sobre essa pessoa, tanto no SPC quanto no Serasa, nas ações cíveis, ações criminais, nos sites aí dos tribunais de justiça, nos cartórios de protestos, enfim, a gente precisa fazer uma análise sobre a vida dessa pessoa para entender e identificar se ela já teve problema com locações, com processos, com ações de despejos, por exemplo, no passado. Com isso, a gente reforça qual a chance dessa pessoa dar um problema para você no futuro ou não. Ah, Milena, mas isso é 100% garantido? Não, isso não é 100% garantido. Todavia, são estatísticas, são presunções, são seguranças que adotamos por cautela, mas isso não te dá total segurança. E aliás, gente, eu tenho que te dizer que não existe nenhum negócio imobiliário 100% seguro, tá? Não existe. O nosso objetivo aqui, obviamente, é minorar esses riscos, fazer com que vocês, na prática, andem mais seguros possíveis, mas não existe negócio jurídico 100% seguro, tá? Então esse é o primeiro ponto aí que eu precisava trabalhar com vocês. Então, faça essa análise do perfil, das questões subjetivas deste locatário, deste comprador. O segundo passo, a segunda dica é a seguinte: vamos analisar a documentação, tanto do imóvel quanto das partes, do locatário, do locador, do comprador, do vendedor, enfim. Então vamos verificar se aquela pessoa que se diz dono é de fato dono do empreendimento. Então a gente vai analisar a matrícula do imóvel, a gente vai analisar RG, CPF, se for pessoa jurídica a gente vai analisar a documentação da empresa, enfim. No nosso material escrito, que eu comentei com vocês no início, na nossa cartilha, lá vem descrita toda a documentação que você, corretor que está intermediando a negociação, precisa exigir. Inclusive as certidões, enfim, lá a gente tem um rol completinho, então recomendo que você, além de assistir esse vídeo, também leia o nosso material para ter ali a Bíblia, o passo a passo, o caminho, quando o assunto for a locação e a venda de um imóvel aí no Greenwork, tudo bem? A terceira dica é a seguinte: regimento interno e convenção do condomínio. A pessoa que locará ou comprará o empreendimento em nosso condomínio precisa ter acesso ao nosso regimento interno e à nossa convenção. Essa pessoa ela precisa entrar no nosso
empreendimento já muito ciente de quais regras ela terá que cumprir por obrigação. Então é seu papel proprietário, e se você tiver um corretor ajudando aí na negociação, cobre essa atuação do corretor de disponibilizar uma cópia desses documentos para o inquilino ou para o comprador. Então você mostre a ele esses documentos, peça para que ele leia, para que ele entenda as regras, e caso tenha alguma dúvida, que te questione, e você obviamente pede para o síndico te auxiliar aí nessas dúvidas que ele eventualmente tenha, tudo bem? Então agora nós vamos para a quarta dica dos nossos 10 passos para realizar um negócio jurídico 100% seguro. 100% não, né, gente? Porque eu disse que não existe negócio 100% seguro juridicamente. No entanto, você vai sim, se seguir esses passos, minorar aí em 70% as problemáticas que possam surgir no meio do caminho. Então vamos para a quarta dica, que é a confecção de um contrato escrito. O contrato, ele deve ser escrito. Vamos evitar a informalidade, vamos evitar os contratos verbais. Procure um advogado especialista para que ele confeccione o contrato de locação comercial para você. Por quê? Esse advogado, ele conhece da legislação, então ele irá se respaldar na Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, nos artigos 51 a 57, que tratam da locação comercial. E principalmente, ele elaborará esse documento juridicamente correto para que esse documento seja um título executivo. E caso você tenha algum problema, esse documento esteja apto a ser executado em juízo para cobrar a obrigação dos responsáveis. Falaremos aqui, inclusive, sobre responsabilidade civil nesse vídeo, que é algo que você, proprietário, tem no momento que decide locar ou vender o seu empreendimento em nosso condomínio. Então, sempre tenha o contrato escrito, tudo bem? E agora nós vamos para a quinta dica, que fala sobre locação comercial. O nosso condomínio é um condomínio comercial, então você deve respeitar as regras que estão previstas na Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, artigos 51 a 57. Esses artigos, pessoal, eles trazem para a gente as regras da locação comercial. Então, o seu advogado que irá confeccionar este instrumento jurídico e formal deverá, sim, observar essas regras, tá bom? Então, muita atenção a isso. Segundo ponto, as chaves. Qual é a dica? Qual é o ponto que estamos, Milena? Estamos na dica sexta e aqui diz respeito às chaves. Então, pessoal, só entregue as chaves do empreendimento, locou ou vendeu, quando a documentação estiver toda analisada, estiver tudo redondinho, o contrato, seja de compromisso de compra e venda ou locação, já estiver formalmente confeccionado, a vistoria, se for locação inicial, já estiver confeccionada, somente neste momento que você poderá entregar as chaves para o seu futuro inquilino, tudo bem? Não entregue as chaves do empreendimento antes de toda essa formalidade, por favor. Sétima dica, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil e criminal nada mais é do que a responsabilidade de indenizar as pessoas prejudicadas por um ato causado por você, pessoalmente, ou por outra pessoa que você divida aí responsabilidade na indenização. E aqui eu preciso te contar que você, proprietário, tem responsabilidade civil no momento em que você elege, no momento que você escolhe para quem você está locando ou vendendo o seu empreendimento. Então, o condômino, pessoal, ele é o responsável pela legislação. O proprietário é o responsável por observar a legislação, por observar o regimento interno. Ele é o responsável. Então, se ele elege uma pessoa, se ele, por exemplo, loca o seu empreendimento para uma pessoa que não observa essas regras, ele será
responsabilizado por esses atos que este inquilino está cometendo em inobservância das regras ali praticadas. Então, se esse inquilino entra dentro do nosso empreendimento e começa a praticar atos que não estão em compatibilidade, por exemplo, com o nosso regimento interno e a nossa convenção, o responsável por esses atos será o condômino, o locador, o proprietário. E aí, obviamente, cabe a ele, este proprietário, este locador, cobrar o inquilino em ação regressiva aí por esses atos causados. Mas a multa, por exemplo, prevista lá no nosso regimento, na nossa convenção, por descumprimento de regras, virá em nome do locador, do condômino. Mesmo que não seja o condômino que tenha praticado este ato. Milena, não sou eu que estou lá exercendo as atividades comerciais, é o meu inquilino. Ainda assim, você, locador, será responsabilizado. Por isso a importância de seguir todos os passos aqui ditos, tudo aqui que está sendo veiculado para que vocês coloquem um inquilino que tenha uma boa índole dentro do empreendimento, que tenha responsabilidade, enfim, para evitar problemas para vocês mesmos que são locadores e que são proprietários de empreendimentos, tá bom? E agora a gente vai falar da 8ª dica, que é a importância do corretor de imóveis. Ah, Milena, mas por que o corretor é tão importante? O corretor, ele acha o imóvel certo para a pessoa certa, ele aproxima as partes, ele é um vendedor, enfim, qual a importância do corretor? A importância do corretor, pessoal, ela vai muito além disso, vai muito além de aproximação das partes. Corretor divide responsabilidade com você, que é locador. Quando você resolve locar o seu imóvel ou vender o seu imóvel sem a presença de um corretor para te ajudar, você traz para você sozinho, você tem que bater no seu peito sozinho e falar: irei seguir todos os passos e procurar um inquilino ou um comprador para o meu imóvel. Eu, locador, terei que analisar toda a documentação, todas as certidões, enfim, a responsabilidade é minha por quem eu coloco dentro do Greenwork. No entanto, quando eu tenho um corretor me ajudando, eu divido responsabilidades com ele. Eu passo a bola para ele e falo: olha aqui, você precisa me ajudar a escolher um inquilino para o meu empreendimento ou um comprador. No entanto, a gente tem um caminho a ser seguido e esse caminho ele precisa ser seguido com diligência e prudência. Então, a análise da documentação, a análise do perfil desse inquilino precisa ser feito pelo corretor de imóveis, que foi a pessoa que você, locador, elegeu, com diligência e prudência no exercício da profissão. Inclusive, isso vem sendo dito pelo Código Civil, no artigo 723 do Código Civil, que prega que o corretor, no exercício da sua função, ele deve agir em obediência à diligência e prudência. Então, aqui, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: ter um corretor te ajudando a vender ou locar um imóvel vai muito além de somente vender, somente receber uma comissãozinha e aproximar as partes. O corretor, ele divide responsabilidade com você, proprietário. Você, proprietário, deve exigir que esse corretor siga todos os passos que eu estou te contando aqui nesse vídeo hoje. E você deve pedir para que ele te prove: olha, você retirou as certidões, olha, você fez a busca no Google, olha, você consultou o SPC e Serasa, você pesquisou para ver se esse inquilino tem ações cíveis ou criminais, enfim. Você, locador, você, proprietário, deve pedir para que esse corretor te prove que ele fez todo este passo a passo, porque ele possui responsabilidade civil junto com você pelos atos que ele está praticando. E quando você tem um corretor, se algum problema dar na locação, você está ali sendo dividido junto com ele. Você pode bater na cabeça, nas costinhas dele lá e falar: amigo, vem cá, me conta, me mostra se você fez tudo o que deveria fazer mesmo. Você cumpriu todo o procedimento.
Se você tiver cumprido, ok, a gente deu azar, enfim. Mas se você não tiver cumprido, você possui responsabilidade civil nos atos que você praticou e não observou a diligência e prudência no exercício da sua profissão. Então, entenda que corretor não é só um vendedor, não é só um realizador de locações ou vendas. Corretor tem responsabilidade civil e criminal. Então, a 8ª dica é a importância do corretor de imóveis. 9ª dica, visitas pessoais. Faça visitas pessoais com o futuro locatário ou com o futuro comprador. Leve essa pessoa pessoalmente no empreendimento em diversos horários do dia para que ele conheça a dinâmica do empreendimento. Não feche locações ou vendas somente por fotos, por chamadas de vídeos, por WhatsApp, enfim. Faça o futuro locatário ou comprador visitar esse imóvel presencialmente, tá bom? E finalmente, a 10ª dica desses nossos 10 passos para alocar ou vender um imóvel com segurança jurídica. Nunca será garantido 100%, a gente já viu isso, mas eu recomendo verdadeiramente que vocês sigam essas 10 dicas. E a 10ª dica é: deixe muito claro para o locatário os deveres que ele tem. A Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, traz no artigo 23 os deveres do locatário. Então, no seu contrato de locação, lá no momento que eu falei que você teria que procurar um advogado ou um especialista para a confecção deste contrato, no seu contrato deve estar regulado ali muito claro quais são os deveres e os direitos deste locatário. Em contrapartida, você, locador, também possui direitos que estão no artigo 22 da Lei do Inquilinato e você também deve ser detentor aí, conhecedor desses direitos. Então, regule um contrato não só os direitos e deveres dos locatários, regule em contrato os seus direitos e deveres também do locador. Então, tenha essa ciência até para que você consiga cobrar isso do advogado que irá confeccionar este contrato para você. Nesse ponto, você sai um pouquinho ali da linha ficar totalmente nerd, totalmente leigo ao assunto. Você começa a dominar um pouquinho o assunto ao ponto de conseguir cobrar do seu advogado a atuação correta. Então, no momento que ele confecciona o contrato, você bate o olho e fala: amigo, escuta aqui, cadê os direitos e deveres do locador e do locatário? Eu preciso que conste neste contrato, até para que esse título fique claro, completo, formal e principalmente prático, para que no dia a dia, se acontecer algum problema, você tenha aquele documento ali para consultar e ver qual é a solução prática dos problemas, porque, pessoal, o problema sempre irá acontecer, tá? É comum, o importante é você sabe resolver esses problemas, o seu contrato está correto, o seu contrato tem ali o caminho para a solução desse problema. Por isso, eu repito a importância de ter um advogado junto com você nessa locação e também a importância de um corretor para dividir responsabilidade juntamente com você e agir com diligência e prudência nessa caminhada de escolha de um locatário ou um comprador para o nosso condomínio Greenwork, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir também o nosso outro vídeo que fala sobre responsabilidade civil e alguns problemas na locação de imóveis, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê muito em breve com mais dicas sobre direito imobiliário e direito condominial.